Já vou começar essa aula dizendo que não. O social media ele não é gestor de tráfego e ele também não é designer e muito menos gestor de marketing no digital do cliente. Como social medias, as nossas funções, nós temos 6 principais funções e elas envolvem estratégia de conteúdo. O que acontece muito é que os clientes, quando eles vêm até a gente procurando um social media, como a gente se intitula, né, uma das nossas especialidades é ser estrategistas de conteúdo, esses clientes acabam confundindo essa estratégia de conteúdo com a estratégia geral, achando que o social media aí vai ser um gestor de marketing no digital daquela empresa. E não. Por quê? Porque o gestor de marketing, ele é meio que a cabeça de tudo. Ele vai cuidar das campanhas, ele vai cuidar do design, ele também vai dar sugestões de conteúdo, mas ele é quem gerencia tudo isso. Nós, como social medias, nós vamos gerenciar as redes sociais e a gente vai comunicar o objetivo do cliente na plataforma através de conteúdos. Já o gestor de marketing, ele vai criar toda a campanha, tudo o viés por trás para atingir esse objetivo do cliente. E ele, sim, ele tem que dar resultados, ele vai gerenciar, vai comandar tudo. Nós, como social media, não. A nossa função principal é sobre conteúdo. Então, a gente não precisa saber de tráfego, a gente não precisa saber de design, a gente não precisa saber de tudo sobre aquela empresa, montar as estratégias de venda de fato daquele cliente, as ações de venda. Não, nós como social medias vamos, claro, pegar o objetivo ali do cliente, mas através dos conteúdos a gente vai comunicar esse objetivo. E como eu já disse, nós como social medias temos 6 funções principais, são as 6 funções que realmente um social media precisa fazer e eu vou contar cada uma delas em detalhes aqui para vocês nessa aula. O primeiro de todos é o gerenciamento de redes sociais, onde o social media ele fica encarregado de cuidar daquele perfil ali no dia a dia. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Muita gente aqui se confunde achando que o social media vai ter que responder comentário, vai ter que responder direct, vai ter que ser babá ali do perfil do cliente e ficar conectado 24 horas por dia cuidando desse perfil. Mas na verdade não é isso. Quando eu falo gerenciamento de redes sociais, o que a gente precisa fazer no perfil desse cliente? A gente vai cuidar sobre o post que era programado saiu, o cliente colocou em prática a estratégia de stories, a sequência de stories que a gente falou, como é que está sendo, como é que está indo as métricas desse perfil? Tem algum comentário que porventura o cliente esqueceu de comentar? O que é legal nesse caso? O social media dá um print e dizer, olha pessoal, aqui teve esse comentário aqui, eu acho que se vocês passou batido, é legal vocês dar uma respondida. E conversando com o cliente dia a dia e cuidando desse perfil para ver se as estratégias estão funcionando, para ver se os posts estão saindo no horário certo, se tudo está correndo de acordo com o esperado, né? Com o que o social media fez através da estratégia. Então esse é o nosso papel. Não te preocupa, tu não vai ter que vender, tu não vai ter que responder direct, tu não vai ter que responder comentários para esse cliente, mas sim ficar ali de olho vendo se tudo está saindo de acordo com o planejado. Estratégia. O social media ele é um estrategista de conteúdo. Por quê? Porque tendo em mente que o conteúdo é o que a gente tem ali para trabalhar dentro das redes sociais, a gente vai, a partir do objetivo do cliente, criar conteúdos para que esse cliente atinge esse objetivo dentro das plataformas, através da criação de conteúdo. Dentro do Instagram, através de um post. Dentro do Pinterest, através de um pin. Dentro do YouTube, através de um vídeo. Dentro do TikTok, a partir de um vídeo. Então, a gente vai, através do conteúdo, né, criar essas estratégias, por isso que nós somos profissionais estrategistas, a gente vai criar essas estratégias para que o cliente atinja os objetivos. Lembrando que, né, a maioria dos clientes tem o objetivo de vendas, mas nós não somos responsáveis por essas vendas de fato, porque a venda, ela
acontece a partir de vários outros fatores. Então, nós somos responsáveis por, através da estratégia, através do conteúdo, comunicar esse objetivo do cliente e não de fato vender para o cliente, mas sim a gente também precisa dar resultados. Criação de conteúdo. Tá aí, né, uma das principais funções que o social media precisa ser bom. O social media precisa ser muito bom de estratégia e o social media precisa ser muito bom de criação de conteúdo. O que seria essa criação de conteúdo? Lembrando, já falei para vocês, não é vocês que realmente vão pegar o celular do cliente e vão ali criar esse conteúdo para ele. Não, a criação de conteúdo é a criação de bastidores. Quando a gente define a estratégia do cliente, a gente tem que comunicar essa estratégia a partir de conteúdo, porque é isso que as redes sociais dá pra gente, né? Pra gente fazer. Então, a gente cria ali a estratégia geral daquele perfil, a gente vê o que a gente quer, o que o cliente quer, o que a gente vai colocar, como a gente vai comunicar, qual vai ser a melhor maneira de comunicar, o objetivo do cliente para o público que ele tem, se a gente vai precisar alcançar um público novo, o que a gente vai fazer para alcançar esse público, a gente vai usar os stories, a gente vai usar o feed, a gente vai fazer reels, que tipo serão esses reels. Então, essa é a criação de conteúdo estratégica do social media. Lembrando, são 6 funções. A estratégia e a criação de conteúdo são funções separadas, porque primeiro a gente cria a estratégia do cliente e depois a gente pega essa estratégia e passa para a criação de conteúdo. Por isso que são 2 coisas separadas e a gente precisa aprender um pouquinho das 2. Mas na criação de conteúdo é isso. A gente vai montar a estratégia do cliente e vai olhar ali o que o Instagram me dá que eu consiga fazer isso. Eu quero atingir um novo público, qual o melhor formato de eu criar um post? Eu quero mexer com o público que já tem, que já está ali seguindo aquele meu cliente, qual o melhor formato que eu vou usar? Eu vou fazer uma sequência de stories, eu vou fazer um Reels. Se eu for fazer uma sequência de story, como que eu vou começar essa sequência? Que dia vai ser? Que horário vai ser? Essa é a criação de conteúdo que o social media precisa fazer para o cliente. Então, a gente vai abrir ali um documento, abrir ali um Notion e vai esclarecer tudo ali para o cliente, né? O que cada coisinha precisa ser feita. Lembrando, social media não é gestor de tráfego e social media não é design. Então, o que a gente vai fazer para o cliente é dar ali, né, essa criação de conteúdo através de roteiros, através de narrativas, através da escrita. A gente vai entregar essa estratégia pronta para o cliente todos os meses. Na quarta função principal do social media, a gente tem a análise de métricas. As métricas, todas as plataformas, todos os conteúdos que a gente posta, cada post que a gente faz, cada uma das plataformas dá pra gente números sobre aquele post. E isso são as métricas. Elas são fundamentais para a gente medir se a nossa estratégia está realmente dando certo, se os nossos posts estão atingindo aquilo que a gente quis através da nossa estratégia. Elas são um medidor ali para ver o que a gente precisa fazer, quais serão os próximos passos. Se aquela estratégia deu certo, vale a pena eu replicar? Nossa, esse post aqui não saiu do jeito que eu queria, o que eu fiz de errado? Vou dar uma analisada nele. Então, isso são as métricas. As métricas, elas servem para isso, para a gente olhar para aquele post, olhar para aquela estratégia e ver, né, se a nossa estratégia está indo de acordo com o que a gente quer ou não e aí fazer uma reanálise e ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer de novo. Então, isso são as métricas e como social media nós precisamos fazer essa análise de métrica mês a mês para ver se aquela estratégia que a gente está criando realmente está aí se encaminhando e está conseguindo atingir o objetivo que o cliente tem dentro da plataforma. Reuniões. Na quinta posição, nós temos as reuniões com os nossos clientes. As reuniões de alinhamento com esses clientes são de extrema importância para a gente, né, para que o projeto daquele cliente ande da melhor maneira possível. E o nosso papel como social media é entender
o que que o cliente quer, o que que o cliente busca e transformar tudo isso, tudo que ele vier na reunião e falar para vocês, todos os objetivos deles, todas as datas importantes que ele tem durante aquele mês, todas as ações de venda que ele vai fazer, a gente pegar tudo isso e transformar em conteúdo. Reuniões também servem para que vocês consigam vir e mostrar as métricas para esse cliente. Lembra ali que na quarta posição, né, tá as métricas? Então, a gente vai tirar essas métricas, a gente vai mapear essas métricas e a gente vai trazer para o nosso cliente, apresentando essas métricas, apresentando o resultado para o cliente que a gente teve naquele mês e também a gente conseguir trazer as percepções que a gente teve daquele perfil do nosso cliente durante esse mês que passou. Outro ponto bem importante também é a gente trazer os nossos insights para os próximos meses. O que a gente pensou para o próximo mês de conteúdo do cliente? O que a gente viu que a gente achou legal? A gente apresentar já essa prévia para ele ele consiga dar as opiniões dele, falar o que ele achou do mês que passou de conteúdo, se ele gostou, se ele não gostou, o que ele faria de diferente. Também do próximo mês, o cliente pode vir também com as ideias dele e você, como social media, juntar tudo isso para fazer o próximo cronograma mensal de posts do cliente. A sexta função é os relatórios. O que são os relatórios? Assim como a gente vai tirar as métricas, a gente precisa pautar isso num relatório para entregar para o nosso cliente, né? A gente, como social media, como estrategista, a gente precisa mostrar ali para o nosso cliente o que está sendo feito, quais foram as demandas que a gente teve naquele mês, o que a gente conseguiu concluir, o que a gente não concluiu, o que a gente fez, o que a gente descartou e também as métricas, quais foram os resultados que essas métricas trouxeram. Essas métricas trouxeram, essa estratégia trouxe tantos seguidores, esse post trouxe tantas curtidas, trouxe tantos comentários, esse Reels trouxe tantas pessoas novas. Então, essas são as métricas que a gente precisa mapear e criar esse relatório para o nosso cliente. Além disso, o relatório também ele é muito importante para que o cliente tenha em mãos toda a estratégia por trás que foi usada. Para o cliente também entender por que aquele post está lá, por que aquele outro post está lá, qual é a importância de fazer uma sequência de stories, qual é a importância de ter uma cara empresa, né? Ter uma cara nas redes sociais. Tudo isso a gente consegue a partir dos relatórios.